Boa tarde, obrigada por estarem no nosso ciclo de webinars. Hoje convidamos a Inês e a Zélia também para estarem e nos falarem um bocadinho dos programas europeus e de que forma é que as bibliotecas podem se candidatar com projetos a estes financiamentos. A Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas incentiva, junto das bibliotecas da RNBP, o desenvolvimento de projetos em prol das comunidades e dos territórios e que, no fundo, possam colmatar lacunas de informação para variedíssimos públicos. Sabemos que surgem muitas dúvidas e receios em como estruturar projetos e que os processos de candidatura a fundos europeus podem parecer desafiadores e exigentes, mas interessa fundamentalmente perceber qual a metodologia mais eficaz, qual a objetividade que o meu projeto deve ter, que parceiros devo procurar, nacionais, internacionais, como podemos realizar propostas e para que programas europeus. Que ferramentas dispomos para entender o processo e como as podemos utilizar como inspiração através também do conhecimento de outros projetos. Estando um bocadinho alerta e tentando conhecer que projetos são estes, conseguimos perceber que existem vários, desde a literacia digital e financeira, a inclusão, sustentabilidade, processos democráticos em bibliotecas, projetos de como podemos organizar e oferecer leitura através das emoções, projetos sobre gestão de coleção e identidade de género, são assim alguns exemplos que podemos encontrar. Através da plataforma Epanema conseguimos procurar informação e verificar qual a associação destes projetos aos ODS e à Agenda 2030. Sabemos de que temos que adequar o projeto à realidade do nosso território e do público-alvo, e é possível fazê-lo, e por isso convidamos a Inês Ferreira e a Zélia Parreira a estarem connosco hoje, a quem eu agradeço desde já esta vossa disponibilidade. O projeto RL-EU, Resourcing Libraries Connecting Libraries to EU Resources, pretende informar os profissionais das bibliotecas para que se sintam então mais confiantes a candidatar projetos a fundos europeus e assim otimizar e criar serviços inovadores para as suas bibliotecas. A Inês Ferreira é Project Officer da Eblida. A sua principal responsabilidade é a gestão de projetos, nomeadamente a criação de propostas para a apresentação a financiamento europeu e a sua implementação. É o ponto de contacto por parte da Eblida para este RLEU e também para a plataforma Epanema. A Zélia Parreira, já a nossa conhecida e colaboradora daquilo que são também os projetos que a DG Lab tem vindo a desenvolver, nomeadamente é membro do júri do Prémio Maria José Moura Boas Práticas em Bibliotecas Públicas Municipais, é também diretora da Biblioteca Pública de Évora, membro da Comissão Executiva do Gabinete Europeu das Associações de Bibliotecas, Informação e Documentação, a EBLIDA, eleita para este mandato de 21-24. E hoje estão connosco para partilharem um pouco então destes vossos conhecimentos de projetos europeus, de como é que isto se pode fazer, como é que nós cozinhamos estas nossas ideias, com que parceiros, e se de facto é assim tão difícil e se devemos ter receio de nos colocar aqui na linha da frente daquilo que podemos também fazer com as bibliotecas em Portugal. Obrigada, Zélia e Inês, por esta oportunidade, e agora vamos ouvir-vos. Olá, boa tarde. Nós fizemos aqui uma pequena divisão de tarefas, portanto, cabe-me a mim começar e depois passar à Inês. Queria agradecer à DG Lab esta oportunidade. Para nós é de facto importante conseguir chegar aos bibliotecários portugueses, porque Portugal é um dos países que merece mais atenção nesta questão do investimento nas bibliotecas. Como sabem, a diferença de investimento entre as bibliotecas do norte da Europa e as bibliotecas do sul da Europa é grande, há aqui um desequilíbrio notório, e foi a pensar em colmatar esse desequilíbrio que as Public Libraries 2030, PL 2030, associadas à Eblida e ao PINA, decidiram a candidatar este projeto, RLEU, com o objetivo de criar competências nos bibliotecários europeus para se sentirem mais confortáveis, arranjarem coragem para candidatarem projetos a financiamentos europeus e assim conseguirem melhorar a capacidade de desempenho e de resposta às necessidades dos utilizadores das suas bibliotecas.
Tal como vos disse, este projeto reúne o PL 2030, que é quem lidera, quem liderou a candidatura e quem lidera toda esta iniciativa, a EBLIDA, que é a tal Associação Europeia de Bibliotecas e Instituições Ligadas à Informação, da qual a Inês faz parte do secretariado e eu da Comissão Executiva. Portanto, Portugal neste momento é uma excelente representação na EBLIDA, ainda bem, excelente pela quantidade, pela qualidade, falo da Inês, da minha parte não. E o PINA, que é uma agência que eu poderia traduzir como nós tivemos aqui, sim, talvez até logo a seguir à nossa fase de adesão à União Europeia, aquelas agências de desenvolvimento com uma forte componente cultural e social. Portanto, não é uma instituição, uma associação que não trabalha apenas para bibliotecas ou diretamente relacionada com bibliotecas, mas que pretende fomentar a participação cidadã, a participação cívica ativa dos cidadãos na construção até de uma sociedade melhor. O objetivo deste projeto é precisamente ajudar as bibliotecas públicas europeias a desbloquear recursos da União Europeia para apoiar os seus programas e estratégias, sobretudo tendo em conta a educação de adultos. Sabemos que as bibliotecas públicas são o ponto privilegiado, o local privilegiado para que os adultos possam prosseguir na sua educação não formal. Portanto, este projeto centra-se muito no desenvolvimento dessas capacidades das bibliotecas, na sua transformação em verdadeiros centros de aprendizagem e de educação para adultos, numa perspectiva de atualidade. Para isso foram considerados o projeto tem várias linhas de desenvolvimento, digamos assim. A primeira e a mais importante, e uma das que ficará, estou certa, com mais utilidade no futuro, foi a criação de uma plataforma de boas práticas e apoio para encontrar parceiros de projeto e desenvolver projetos europeus, que é o IPANEMA, que a Inês vai mostrar a seguir, porque ela esteve empenhada desde os primeiros passos na sua criação e construção. Depois, uma metodologia de formação de formadores que permite aos bibliotecários formar outros bibliotecários sobre programas e iniciativas da União Europeia. Nessa linha integram-se as sessões de mentoria, de coaching em grupo, os webinars que ficam disponíveis no YouTube, eventos locais que têm sido realizados. Por exemplo, em Portugal foi realizado ano passado um evento local durante o Congresso da BAD e têm sido replicados noutros países europeus. E, por fim, uma conferência final que também se realizará em Portugal, portanto, como vem, Portugal está aqui em força, e que se realizará já no próximo dia 10 de abril, em formato presencial e online, presencial em Lisboa, nas instalações precisamente da DG Lab, integrada nas conferências da EBLIDA que este ano decorrem em Lisboa. Será também publicado um livro para ajudar a refletir a forma como as bibliotecas desempenham esse papel de centros educativos para os adultos. E por fim, esperamos conseguir elaborar ou conseguir chegar a recomendações políticas concretas para que a União Europeia possa reforçar o financiamento das bibliotecas públicas. Avança, Inês. Ok. Então agora vamos mais ao sumo da coisa. Obrigada, Zélia. Eu peço desculpa Ora. por ser a minha voz normal, se eu estou constipada. Além disso, existem obras à porta da minha casa e está a chover torrencialmente, portanto peço desculpa por algumas interrupções do som, mas vou dar o meu melhor. Então, portanto, iniciando uma introdução aos programas europeus, existem vários tipos de programas europeus, nomeadamente os de gestão direta, indireta e partilhada. Eu vou-vos falar principalmente dos de gestão direta, vou mencionar assim mais brevemente os de gestão partilhada e os de indireta não vou mencionar de todo, mas já vos digo porquê. Portanto, os fundos de gestão direta são os fundos que assim se chamam porque são geridos diretamente pela Comissão Europeia. Portanto, são eles que abrem as chamadas calls, não é? As chamadas para candidaturas, são eles que gerem, depois fazem a avaliação, depois se forem aceitos na implementação, são eles que gerem como é que o orçamento está a ser gasto, se está a ser cumprido, se as atividades estão a ser elaboradas, se está a ter o resultado esperado e etc. Estes são geralmente não, requerem sempre parcerias entre vários países, portanto, calls ou programas mais pequenos, como por exemplo o Erasmus, que tem
uma das ações que eles desenvolvem, que já vou falar mais à frente, mas é as colaborações em pequena escala, que é um excelente sítio para iniciar para quem não está habituado. Mesmo essas mais pequeninas, o mínimo são duas organizações de 2 países europeus diferentes. E estas, como eu disse, são candidaturas feitas através da resposta a convites e muitas vezes são até feitos não pela própria Comissão Europeia, mas por um representante, por exemplo, vem aqui no rodapé, tem o European Union, European Education and Culture Executive Agency, que é um grande nome, ou então para agências nacionais, porque nós temos a agência Erasmus em Portugal. Exemplos destes, temos o Erasmus+, e a Europa Criativa, por exemplo, estes são os mais usados pelas bibliotecas para obter financiamento. Temos também o SERV, que é, portanto, Cidadãos, Equidade, Direitos e Valores, que também existem candidaturas de bibliotecas. Este prende-se, não vou falar sobre este, mas prende-se principalmente com a questão da cidadania ativa, com questões de aumentar a consciencialização e a participação política, democrática, não necessariamente no voto em si, mas a participação ativa dos cidadãos. Existe também, por exemplo, o AMIF, ou FAMI, dependendo da língua, que é o Fundo para o Asilo, Migração e Integração, se não me engano, que existem também, mais uma vez, existem alguns projetos em que bibliotecas são parceiras e são de facto bem sucedidos. A Hibelida está, por exemplo, está prestes a assinar o contrato com a Missão Europeia num destes, e estes são precisamente para apoio à integração de migrantes e de pessoas de outros países. Portanto, estes são os fundos de gestão direta. Mais uma vez, são fundos que são geridos diretamente pela Comissão Europeia e não pelo próprio país. Portanto, qualquer país pode se candidatar. Existem, obviamente, agências nacionais, mas são maioritariamente para dar apoio. Temos depois os fundos de gestão partilhada, e estes já estão, a diferença principal é que são partilhados entre a Comissão Europeia e as autoridades nacionais. O que é que isto quer dizer? Por exemplo, em Portugal em Portugal e nos outros países todos, existe um contrato feito entre a Comissão Europeia e o país, não é? Neste caso Portugal, em que Portugal diz que precisa de trabalhar X, Y, aqueles tópicos em específico. Portanto, isto quer dizer que para todos os países existe um acordo diferente de acordo com as prioridades que são estabelecidas entre a União Europeia e Portugal. Portanto, o âmbito é principalmente nacional, isto não inclui parcerias, portanto, é para trabalhos, parcerias europeias, digo eu, podem haver parcerias entre várias bibliotecas portuguesas, neste caso. Portanto, o âmbito é principalmente nacional e depois isto tem implicações na implementação do projeto. Por exemplo, as calls, por exemplo, são feitas a nível nacional, mas a União Europeia vai ter controle ou vai fazer a avaliação e confirmação de que as coisas estão a ser bem geridas a nível contabilístico, a nível financeiro, relatórios enviados e etc. Mas são primariamente feitas, neste caso seria pelo nosso governo, como por outro governo de outro país qualquer. Aqui, como eu vos tinha dito, não tenho os fundos de gestão indireta porque são fundos feitos para situações muito específicas. Por exemplo, existe um fundo, ou houve um fundo que foi para gerir a epidemia da ébola em África, por exemplo. Existe um que toda a gente conhece, que foi para gerir a epidemia do Covid, que é o chamado famoso PRR, por exemplo. Estes são fundos que têm regras muito específicas, implementações muito específicas de acordo com os seus objetivos e, portanto, não são tão relevantes. Não posso falar deles assim de uma forma tão abrangente como estou a falar aqui, mas certamente já ouviram falar do PRR e certamente já têm um olho nesses fundos para as vossas bibliotecas também. Ora bem, vou começar por falar sobre os fundos estruturais e de investimento. Estes são principalmente os fundos ditos de gestão partilhada. Portanto, estes são os tais que são partilhados entre a Comissão Europeia e no nosso caso, Portugal. Portanto, o objetivo destes fundos é reduzir as disparidades regionais dentro da União Europeia, mas às vezes também dentro do próprio país. Portanto, fomentar a igualdade com base nestas, como podem ver à direita, nestas principais atividades, nestas prioridades. Portanto, uma Europa mais competitiva, mais verde, mais conectada, mais social, inclusive e mais próxima dos cidadãos. Ao longo desta apresentação vão perceber quais são exatamente as prioridades da Comissão Europeia
e da União Europeia, que são mais ou menos as mesmas, que é sempre a questão da inclusão, a questão da democracia e a cidadania ativa, a questão de uma Europa mais verde e a questão de uma Europa mais apta para a transição digital. E isto também se reflete nos fundos estruturais de investimento. No entanto, como estes são os ditos de âmbito nacional, cada país, como eu vos disse, estabelecem acordos de parceria e cada país define quais são, de acordo com, obviamente, conversações com a Comissão Europeia, define quais são as suas prioridades. Por exemplo, Portugal, uma das prioridades é a sustentabilidade do mar, portanto, das pescas, da- 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 das pescas, sim, do mar, acho que se chama Mar 2030, se não me engano. E, por exemplo, em Luxemburgo certamente não há de ser uma das prioridades. Portanto, de uma forma geral, estes fundos estruturais de investimento são imensos, peço desculpa, e correspondem a estes vários que eu não vou ler, mas que têm adereço, se eu pensar em inglês e tentar traduzir, que se tentam responder a questões, a prioridades específicas. Por exemplo, tem o Fundo de Desenvolvimento Regional, que é precisamente para igualizar o playing field, não é? Fazer com que todos os países europeus estejam mais ou menos ao mesmo nível, portanto, é esse o objetivo. O Fundo Social Europeu, para questões de sociais, e são precisamente estes dois os que são mais relevantes para as bibliotecas. Não quer dizer que não haja outros, mas a partir destes são os mais relevantes para nós, não é? Portanto, eu não quero alongar muito nisto, porque cada fundo estrutural e cada país e cada acordo são diferentes e são muito detalhados. Portanto, nem eu conheço em detalhe este assunto, mas deixo-vos aqui uns links que eu depois partilho a apresentação do acordo, se quiserem ler. Não é particularmente uma leitura muito agradável, mas tem o próprio site que já é mais visualmente apelativo, em que podem ver todas as prioridades portuguesas, os vários programas. Temos o Portugal, toda a gente conhece, o Compete 2030, o Norte 2030, o Açores 2030, que era o 2020 e agora passou o 2030. E tem o link para o Balcão dos Fundos, que é precisamente o local onde se candidata. E através deste site de Managing Authorities da União Europeia conseguem ver quem é que gera cada destes programas. Passando a um fundo de gestão direta, que eu acho que é mais interessante, ou pelo menos mais simples de candidatar. Começamos pelo Erasmus+, que é, sobretudo, para apoiar a educação, a formação, a juventude, o desporto, sobretudo através da cooperação e da mobilidade. Portanto, toda a gente conhece o Erasmus na questão do ensino superior, da mobilidade dos jovens, mas existe, não é só isso, existem também financiamento, por exemplo, como a Zélia disse, é o Erasmus que financia este programa e esta sessão que nós estamos a fazer agora, e sobretudo através ou da mobilidade da cooperação e para nós das bibliotecas, é sobretudo para a educação dos adultos e para a formação de bibliotecários. Portanto, estamos neste momento no programa 2021-2027, que, como eu vos disse, mais uma vez, as prioridades e os focos são os mesmos: a inclusão social, a transição ecológica e digital e a vida democrática, sobretudo dos jovens, porque o Erasmus é sobretudo centrado nos jovens, embora haja, lá está, a parte da educação de adultos. E como eu disse anteriormente, as candidaturas são feitas através dos convites à apresentação de candidaturas. Elas são geralmente não, são sempre apresentadas anualmente, geralmente em novembro, final do ano, com os prazos para o ano seguinte. Por exemplo, este ano, o ano passado, recebemos no final de novembro e os prazos mais próximos era final de fevereiro. A maior parte destes que nos interessam em Erasmus terminaram a 5, 7 de março. Portanto, quem estiver interessado, é bom começar agora a trabalhar, mas não há pressa para submeter até ao próximo ano, daqui a sensivelmente um ano. Portanto, como é que o Erasmus está estruturado? O Erasmus, como abrange muitas áreas diferentes, está dividido principalmente em 3 ações-chave e depois as ações Jamone. São as 3 ações-chave, como podem ver, a mobilidade individual. Aqui inserem-se as tais mobilidades das bibliotecas superiores, por exemplo, mas também existem bons exemplos de mobilidade de bibliotecários, que, portanto, o Erasmus financia
que eles vão a uma conferência, vão aprender com outras bibliotecas, e etc. Depois temos a ação-chave 2, que é principalmente focada na cooperação. E estes aqui, o que interessa às bibliotecas é principalmente as duas linhas de cooperação. Entre outras, estas são as mais importantes. Temos as cooperação ou as parcerias em pequena escala e as parcerias em grande escala. Mas eu entro já em mais detalhes. Depois a ação-chave 3 também é mais à volta da política, portanto é mais a questão de ajudar a desenvolvimento de políticas de cooperação, a criar um pouco mais a consciencialização da importância da política. Portanto é uma coisa menos prática, por assim dizer, mas mais à volta da política. E por norma, eu pelo menos ainda não soube nenhum projeto de bibliotecas que se aplique à ação-chave 3. As ações Jean Monnet são, se não me engano, são relativas às escolas só e ao desporto. Portanto, também não, à partida não tem muito interesse para bibliotecas. Como eu estava a dizer, a ação-chave 1 e 2 são as mais interessantes para as bibliotecas, principalmente a grande maioria dos projetos que eu vejo é da ação 2, que é precisamente os ditos projetos de cooperação ou parceria a pequena escala e grande escala. Não vos querendo aborrecer muito, posso falar de uma forma muito geral, portanto, de pequena escala, depois dá uma ideia, são programas, como eu vos disse, que têm que ter pelo menos 2 parceiros de dois países diferentes, que tenham os requisitos necessários, portanto, sejam membros da União Europeia ou que estejam em vias de entrar, etc. Eles têm uma série de listas dos países elegíveis. Existem duas quantias, portanto, para a pequena parceria podem se candidatar ou 30.000 euros ou 60.000 euros. Tem de desenvolver, como qualquer projeto, tem de desenvolver os ditos pacotes de atividades, que cada pacote, à partida, há de corresponder a um tema ou uma atividade de uma forma mais geral. E estes têm, contudo, que obviamente que terão que fazer um orçamento, terão que calcular os custos, não só dos salários, mas dos, sei lá, aluguer de espaços, se forem fazer eventos, subscrições de plataformas, como se for o Zoom, por exemplo, se não tiverem. E isto, no final, tem que dar aos 30.000 aos 60.000 euros. Depois existem as parcerias de grande escala, por assim dizer, que este também, o RLU, é um exemplo, que existem duas quantias, ou 250.000 euros ou 400.000 euros. E aí já o mínimo são 3 parceiros de 3 países diferentes. Obviamente que depois, em termos da proposta especificamente, estes, à partida das pequenas parcerias, das pequenas escalas, são mais simples do que os de grande escala e por exemplo, que eu vou apresentar a seguir da Europa Criativa, porque são feitos no próprio portal do Erasmus, que é específico para estas candidaturas, portanto é mais intuitivo e parece que é mais fácil de fazer, enquanto os outros, por exemplo, estive a trabalhar vários meses num da Europa Criativa, que era um documento em Word com 70 páginas, e é um bocado mais penoso. Mas qualquer questão, depois perguntem e estejam à vontade. Eu não quero entrar em muito em detalhe, é também para não vos aborrecer, não é? Portanto, outra das hipóteses é a Europa Criativa. E a Europa Criativa, sobretudo, foca-se nos setores audiovisual e da cultura. E, portanto, a estrutura é precisamente a parte do setor audiovisual, a parte do setor da cultura e a parte interseccional, que trata dos dois ao mesmo tempo. Mais uma vez, o programa em que nos inserimos é o 21-27, mais uma vez foca na diversidade cultural e às necessidades dos setores, portanto procura sobretudo aumentar a inovação, a sustentabilidade do setor, a boa remuneração dos artistas, dos atores, e como é um fundo de gestão direta, também são feitos através do convite à apresentação de propostas. E isto é feito no portal da União Europeia, ao contrário do Erasmus, que é feito no portal mesmo do próprio Erasmus. E, portanto, como eu estava a dizer, a cultura, os mídia, portanto, os audiovisuais ou intersetorial. E para as bibliotecas, naturalmente, o mais interessante será o da cultura, que terá mais oportunidades para financiamento. O que é que isto significa para as bibliotecas? Não será tanto, por exemplo, a remuneração dos autores ou dos tradutores ou intérpretes,
mas, por exemplo, a acessibilidade das coleções ou a criação de cooperação ou de redes de networking, não é? De redes entre várias bibliotecas para facilitar o acesso, por exemplo. Portanto, é mais a questão da cultura, mas lá está dependente, ao contrário do Erasmus, que tem sempre as mesmas ações e sempre as mesmas calls, mais ou menos. A Europa Criativa muitas vezes tem ações ligeiramente diferentes, consoante as prioridades, na altura. Como eu já vos disse, é a mesma, a transformação digital e a transformação ecológica, e etc. Portanto, agora vou-vos falar de um pouco de uma ferramenta que a Iblida desenvolveu, ao contrário do que a Zélia estava a dizer, que é uma iniciativa da Iblida, mas o Wiley obviamente veio adicionar um pouco a isto, e como todos os nossos projetos em que estamos a trabalhar estão a contribuir para nós conseguirmos desenvolver um pouco mais e chegarmos mais longe com esta plataforma. Portanto, indo ao nosso site, tem iblida.org, tem aqui, de forma muito preeminente, um botão que diz Ipanema. E ao clicar neste botão, leva a esta página. Explica sucintamente o que é o Ipanema, que é um portal ou uma plataforma para projetos precisamente financiados pela União Europeia ou por outros fundos europeus e que são principalmente associados aos ODS. A plataforma tem vários tipos de acesso, consoante se tem uma conta, as contas são grátis, se tem uma conta, se não tem uma conta ou se é membro da Iblida. Obviamente, membros da Iblida têm acesso a funções específicas e especiais que ajudam mais. Portanto, vamos começar do início. Quem não tem uma conta não tem acesso a isto, não pode publicar novos projetos, não pode publicar, sejam eles novos ou já estejam completados, mas podem pesquisar os que já existem. Por exemplo, podem pesquisar aqui projetos que existem em Portugal nesta base de dados e tem uma série deles, por exemplo, um que já está em desenvolvimento, um que ainda está na fase de proposta e uma série deles que já foram completados, mas que fica aqui, por exemplo, o Bioma Móvel de Proença Nova, mas que fica aqui registado até para futuro, para quem esteja interessado em desenvolver projetos semelhantes, pode-se inspirar e informar. E uma das coisas que a Comissão Europeia valoriza sempre é basear as novas propostas com base em propostas anteriores. Portanto, se já houve um projeto semelhante, dar a entender que já existe este projeto, que têm conhecimento deste projeto, que podem, sei lá, dizer que vão falar com os coordenadores deste projeto e perceber quais são as lessons learned, não é? O que é que se pode fazer melhor, o que é que correu mal, como é que resolveram, e etc. Tem uma conta, e mais uma vez, a conta é grátis, qualquer pessoa pode se juntar. Podem publicar um novo projeto ou um projeto que já tenha ou que já esteja em desenvolvimento ou completo. Qual é a diferença? É que o novo projeto, ainda à partida, a ideia é que ainda esteja à procura de parcerias. Portanto, ao publicar um novo projeto, à partida, quem está a ver e vê que existe um projeto que ainda está em desenvolvimento, não em implementação, mas a proposta em si está em desenvolvimento, poderá contactar-vos. Ainda uma página, por exemplo, ainda uma página de um projeto, aparece um botão em baixo, lá está, se tiverem uma conta, existe um projeto que é aqui Contact da Proposal. Portanto, contacta quem publicou isto de forma a estabelecer uma parceria, ou mesmo só pedir informações ou algo semelhante. Portanto, quando criam um projeto, seja ele novo, ou seja em implementação, ou esteja já completo, o que pede é exatamente o mesmo, vão aqui, mas em tipo de formulário, obviamente. Portanto, o nome do projeto, o estado, se está publicado ou se é um esboço, porque podem publicar como esboço, guardar e depois só publicar mais tarde. Uma pequena descrição, uma grande descrição e depois a organização que está a propor ou que fez que geriu este projeto, sejam vocês membros ou não, as parcerias que estabeleceu, se alguma, a partir de esperamos que sim, não é? Se é novo, se já completou, se está em implementação, qual é o programa a que se destina ou que financiou já, neste caso a Europa Criativa, qual é o prazo de entrega desta proposta, neste caso é hoje, 26 de março, mas isto acho que está, para quem não é membro da Iblida, isto não está visível, mas
pronto, assim, entre nós, que somos poucos, geralmente os que nos interessam é assim à volta de março. Tem os vários países a que se candida, que são, ou que fazem as parcerias, ou é que vão ocorrer os eventos, geralmente é os países dos parceiros. Palavras-chave, por exemplo, acesso à cultura, desenvolvimento sustentável, e os ODS, que aqui neste caso é o 8 e o 11. Isto é muito intuitivo e muito interessante, eu acho, porque podem facilmente ir a qualquer um destes pontos e carregar num deles e aparecem os detalhes todos sobre ele. Por exemplo, aqui carreguei em Portugal, aparecem quais são os nossos membros nossos da IBLIDA em Portugal, que aqui podem ver. Por exemplo, a Biblioteca de Oeiras. Tem uma pequena descrição de Portugal e do perfil, e depois mais em baixo tem os projetos do Ipanema. Podem chegar aqui ao clicar em Portugal, podem pesquisar como eu fiz antes, indo ao Ipanema, ir aos menus e selecionar Portugal, mas também tem outras questões dentro do próprio website da IBLIDA, por exemplo, as novidades ou as notícias podem ser relevantes para este país, por exemplo, a conferência que vai ser em Portugal, como a Zélia disse. De uma forma geral é isto. Depois, se forem membros da IBLIDA, que eu espero que tenham muito interesse em ser, não é? Podem fazer uma coisa muito interessante, que eu acho que dá imenso jeito, que é estabelecer alertas. E aqui podem ver, por exemplo, criar uma nova subscrição. Este é o meu e-mail. Podem clicar, aparecer quando, subscrever alertas quando, por exemplo, quando alguém publica um projeto novo, por exemplo. Ora, por exemplo, notificar quando existem novos projetos, publicados ou updated, pode ser só publicados, que tenham a ver com Portugal. Ou que tenham a ver só com STG, portanto, têm várias opções de filtros. Selecionam que sim, criam a subscrição, cada vez que alguém publicar um projeto. Eu acredito que em Portugal não tenha muito interesse, porque, a não ser que sejam completados, se for alguém que esteja à procura de parcerias, à partida está à procura de parcerias noutros países, não é? Mas, assim, imediatamente, assim que alguém faz submeter um projeto, recebe imediatamente um e-mail a dizer este projeto foi publicado, etc., de acordo com os teus alertas. Outra coisa muito interessante, e talvez ainda mais interessante do que isto, é que podem criar alertas para quando as ditas aberturas de candidaturas aos vários programas europeus são publicadas. Portanto, sou eu que publico dentro do Ipanema que existem candidaturas para, sei lá, abriram as candidaturas do Erasmus, publica o link, o e-mail, a informação, o que for dado, e assim que eu carregar em submeter, quem tiver este alerta feito vai receber um e-mail a dizer, olha, existe uma nova abertura de candidaturas, mais informação, segue este link. Por exemplo, fiz isto agora, lá está, como eles são tendem a ser anuais, fiz isto em novembro, dezembro, e à medida que elas vão aparecendo, vou criando mais. Existe depois uns outros recursos, por assim dizer, que são apenas para membros da IBLIDA, que é, por exemplo, este guia muito simples de como começar uma proposta. Portanto, onde é que eu posso obter financiamento? E aqui é um pouco a resposta a de ser o que eu vos disse, que é precisamente procurar o programa, ver quais é que são mais importantes para as bibliotecas, por exemplo. Onde é que eu começo? Portanto, onde é que eu começo? Precisamente que eu suponho que eu proposto é que comecem pelo Ipanema. Portanto, ver o que é que já foi feito. Às tantas não encontro nada no Ipanema, mas se calhar podem encontrar ou podem conhecer alguém, dizem a essa pessoa que faz favor de pôr no Ipanema. Portanto, partir do princípio que não vamos reinventar a roda, não é? A partir das bibliotecas têm todas mais ou menos prioridades e problemas semelhantes, né? Variando consoante o país e a realidade socioeconómica da comunidade. Mas indo ao Ipanema, pesquisando, por exemplo, pelas palavras-chave ou pelos ODS, terão mais ou menos uma ideia do que é que foi feito naquele âmbito. Depois tem questões como, por exemplo, se querem equipamento novo. Equipamento novo nunca será financiado pelo Erasmus, nem pela Europa Criativa, nem por nenhum desses programas diretos. Estes são principalmente para atividades. E obviamente que pretendem ter sustentabilidade para além do projeto, daí muitas vezes criarem
sites, fazerem vídeos para o YouTube, para ver mesmo quando o projeto acaba. Existem recursos que podem ser usados para quem tem interesse já depois. Os ditos fundos estruturais e de investimento, os tais que são de gestão partilhada, esses sim podem financiar novos equipamentos, computadores, estantes, o que for preciso. Mas aí, como eu vos digo, a gestão é feita pelo próprio país, neste caso o nosso governo, e será uma questão de falar com eles diretamente. Daí eu também ter adicionado o link da tal site que é Managing Authorities, para saber a quem é que gera quem. Portanto, recomendo para quem está a começar ou quem tem alguma questão, entrar em contacto com as agências nacionais, seja do Erasmus, seja da Europa Criativa, seja com os responsáveis pelos fundos europeus de investimento, para estabelecer um ponto de contacto, para estabelecer ali qualquer coisa, porque é o trabalho deles também ajudar a fazer propostas, e nós também na Hibelida, que somos muito novinhos disso, muitas vezes também entramos em contacto com as várias agências para perguntar, olha, tenho uma questão nesta proposta, esta pergunta não é muito clara, é para fazer assim ou assado, ou posso adicionar imagens aqui ou ali, e eles ajudam e são, de minha experiência, são pessoas muito simpáticas e obviamente que têm todo o interesse em que nós candidatemos. Ora bem, acabando isso, mais uma vez, se tiverem questões, tenho todo o prazer em responder depois no final. Agora vamos passar a uma pequena atividade que a Zélia vai apresentar e, entretanto, depois volta para mim. Força, Zélia. Obrigada. Bem, esta atividade não é para avaliação, portanto não precisam de se sentir acabrunhados, nem nada que se pareça, mas é uma forma de tentar fixar alguns dos conteúdos, portanto, tentar assimilar de forma mais fácil alguns dos conteúdos que a Inês aqui falou. Portanto, nós vamos apresentar 3 projetos e vamos pedir que vocês, através do Mentimeter, penso que já todos utilizaram o Mentimeter alguma vez, que acedam por favor a www.menti.com e introduzam este código para depois responderem às nossas questões. É muito simples o jogo, nós vamos apresentar 3 projetos e vamos pedir que identifiquem qual seria a melhor estratégia para obter financiamento para esse tipo de projeto, em concreto que vos estamos a apresentar. E as 3 opções que têm são, genericamente, aquelas que foram apresentadas pela Inês, que são fundos estruturais ou de investimento, o programa Erasmus+, ou a Europa Criativa. Qual deles acham que seria mais adequado? Isto porque um dos erros que muitas vezes cometemos nos projetos é candidatar ao fundo errado, ou ao financiamento que não é adequado para aquele projeto. Portanto, isto é uma forma de vocês distinguirem qual o melhor enquadramento para o projeto que têm idealizado para a vossa biblioteca. Inês, quando quiserem, então, o primeiro caso, vou apresentar, só um bocadinho, eu puxar aqui, exatamente, a Inês também vai. O primeiro problema é a melhoria dos serviços das bibliotecas públicas para utilizadores com deficiência visual através de ferramentas TIC e formação. Os problemas que foram identificados têm a ver com os profissionais das bibliotecas geralmente têm pouco conhecimento das ferramentas TIC para o envolvimento de utilizadores com deficiência visual, as competências digitais do pessoal da biblioteca não é adequada para este desafio, não são adequadas para este desafio, e, portanto, é pensado um projeto que pretenda promover a troca de boas práticas entre várias bibliotecas e desenvolver as competências digitais dos profissionais de bibliotecas através de ações de formação em ferramentas TIC. Vocês consideram que seria de candidatar este projeto aos fundos estruturais e de investimento, ao Erasmus+, ou à Europa Criativa? Podem votar. Portanto, enquanto há pessoas ainda a entrar... Oi? Peço desculpa. A questão... Estão prontos? Exatamente. Entretanto, enquanto estão a ver, vou fazer um pouco um sumário dos programas que nós vimos. Portanto, temos o Erasmus, que é sobretudo a ter formação, não é? Educação, neste caso formação de bibliotecários, para melhorar as competências, é a partilha de boas práticas, é a criação de redes, é sobretudo a cooperação, a mobilidade. Depois temos a Europa Criativa, que é mais a questão da cultura, da acessibilidade,
e dos audiovisuais, e temos os fundos estruturais que são sobretudo nacionais, e para melhorar as nossas próprias estruturas internas dentro do próprio país. Ora bem, só três pessoas é que responderam, mas a maioria acertou-se. Então, Mas compreenda a confusão, também é um pouco confuso. nós nem sabemos quem está a responder ou não, portanto, Sim, não são, é se tudo anónimo. sintam envergonhados. Por favor, arrisquem. Ainda estão em processo de assimilar aquilo que as vossas indicações. Eu estava a ouvir a Zélia e estava a pensar, bem, vou seguir aqui com muita atenção aquilo que a Zélia está a dizer para tentar perceber, identificar o problema, que a Zélia começou por identificar o problema, Exatamente. e depois que alternativa, que projeto é que poderia ser no âmbito para conseguirmos encaixar aqui assim a candidatura vá num destes itens, mas vocês arranjaram aí assim exemplos difíceis. Vamos ver o que é que se vai seguir. É preciso desconstruir Pronto. para conseguir. Neste caso, exatamente neste caso, este projeto enquadrava-se no Erasmus Plus ou Erasmus+, Aham, uma vez que o objetivo era, não sei se lembram, apoiar a educação, formação, juventude e desporto através de mobilidade e cooperação. O exatamente. programa 2021-2027 é focado na inclusão social, transição ecológica e digital e promoção da participação dos jovens na vida democrática. Portanto, este quadro abrangente permitia encaixar este projeto concreto, não só que tem duas vertentes, uma de inclusão de pessoas com deficiência visual nos serviços que a biblioteca presta, e outro de formação, de educação, de capacitação dos Para os profissionais das técnicos. bibliotecas Exatamente. para o desempenho desta tarefa. Agora vamos ao problema número 2. Atenção, o problema identificado é: as bibliotecas da Estónia, que são cerca de 830, utilizam 3 sistemas de gestão de biblioteca diferentes. Uma realidade que nós, mais ou menos, também partilhamos. E 3 portais de serviços ao utilizador. Todos estes sistemas diferem na experiência de utilização, provisão do serviço e funcionalidades que suportam o trabalho diário das bibliotecas. Então, as bibliotecas da Estónia vão criar um projeto cujo objetivo é de, até 2026, substituir os 3 portais por um único e melhorar a capacidade das bibliotecas para oferecerem serviços digitais. Ora, já sabemos que o Erasmus Plus já foi atribuído, digamos assim, portanto, neste momento só precisam de escolher entre os fundos estruturais e de investimento ou a Europa Criativa. Já estou a dar uma borla a dizer que não é o Erasmus. Exato, eu acho que neste é principalmente a questão do âmbito geográfico da coisa, não é? Desculpa, a minha tosse está péssima. Acho que já tivemos mais respostas, temos 17, o outro só tivemos 3. Boa. Muito bem. Então eu vou aqui puxar um bocadinho a minha cábula, que eu tenho essa vantagem, posso puxar a cábula com os diapositivos que a Inês mostrou e vocês não, mas enfim, é assim, privilégios. A Europa Criativa tinha como objetivo apoiar os setores audiovisual e da cultura, e o programa 2021 a Espera aí, 2027 Célia, está deixa-me focado. interromper-te. Isto era fundos estruturais, eu não sei o que é que se passa com o Eu Mentinho, também, isto já não é a eu primeira fiquei vez. surpreendida quando vi a Europa Criativa, porque eu sei, pronto, já vou aqui fazer um bocadinho de, como é que se diz quando nós contamos o fim dos filmes? Agora falta uma palavra. É que o terceiro é a Europa Criativa, porque tem a ver precisamente com um projeto de criatividade. Este, de Exato. facto, é um fundo estrutural, e eu, sem recorrer à cábula, porque nós estamos aqui a criar um serviço estrutural para o serviço de biblioteca, que é um sistema de gestão integrado para todo o país, portanto, trata-se de uma medida estrutural. A questão geográfica, como a Inês estava a dizer, é um projeto que se aplica a um país dentro dos limites da fronteira desse país, portanto, integra-se nestes fundos estruturais e de investimento, porque estamos aqui a tentar capacitar um país, uma unidade regional, com competências para que esteja
elevá-lo e reduzir a diferença, o gap para outros países. Expliquei-me bem, Inês, ou não? Perfeito, sim, exatamente. E pronto, e agora a última, que já sabemos que é a Europa Agora a Criativa, mas última, já sabemos que é a vai Europa dar, Criativa. vai dar errado. Pronto, houve aqui um Ai, pequeno diferente lápis. tecnológico. Sim. Então, o terceiro projeto que já sabem que poderia ser candidatado à Europa Criativa é o seguinte: vamos criar o projeto G-Book. Os objetivos são apoiar a circulação de Gender Positive Children's, esta palavra que eu tenho tanta dificuldade em dizer sempre, literature, ao Exato. nível europeu, e estimular e encorajar bibliotecas locais a enriquecer a sua oferta deste género literário, consciencializando as comunidades locais para a importância e benefícios da mesma. Portanto, o que se pretende aqui é um projeto que apoie a publicação de literatura que anule as diferenças de género e que estimule o pensamento positivo em relação às questões de género. E, portanto, sim, estava inserido na Europa Criativa, porque, eu vou voltar à cábula, porque tem a ver precisamente com as questões da cultura, dos mídia e intersetorial, e pretende apoiar os setores audiovisual e da cultura. Portanto, neste caso estamos a falar da produção de um objeto que vai de mídia, não é? Sendo livro ou e-book que vai divulgar um conteúdo e é focado na diversidade cultural e na resposta às necessidades dos setores. Daí inserir-se na Europa Criativa. Inês, passo-te a bola. Obrigada. Pronto, por nós é isto. Agora, obviamente, estamos abertas a quaisquer questões. Eu não me alonguei muito nos programas feitos de propósito para não vos maçar muito com muita informação, mas se quiserem saber mais questões de financiamento, quando é que recebem o dinheiro, se for aceito, como é que estabelecem parcerias, estejam à vontade. Eu gostava só de dizer, enquanto pensam nas questões que nos vão colocar, que este projeto do RLEU tem uma componente que a Inês também referiu, de apoio tutorial. Portanto, quem precisar ou quem estiver a pensar em elaborar projetos, pode recorrer a este projeto, pode falar connosco, que nós encaminhamos. A Inês será a pessoa mais indicada, mas comigo também não se perdem, com certeza, porque eu encaminho-os para a Inês, vai ser muito fácil. E depois haverá alguém sempre pronto para vos orientar na elaboração de projetos, no aconselhamento, quer ao âmbito da candidatura que devem apresentar-se, quer o que podem incluir ou excluir para favorecer a aprovação do projeto. Portanto, há aqui um esforço de tutoria que me parece importante, porque acho que eu pelo menos falo enquanto profissional no terreno, nem saber muito bem como é que havemos de começar, não é? Portanto, essa tutoria é muito importante e é um pilar importante deste projeto. E Não sei se há questões. não é necessário ser membro da Eblida? Da Eblida, não. Não. Não, Portanto, para vocês essa são tutoria, não. vocês Porque encaminham? Ok. sim, esta tutoria está incluída precisamente neste projeto concreto do RLEU, do qual a Eblida também é membro, portanto, isso já estava incluído originalmente quando o projeto foi pensado, portanto, não é necessário ser associado da Eblida, embora não faça mal nenhum ser associado da Eblida, Claro. e também estamos aqui disponíveis para esclarecer se alguém quiser aderir. Exatamente. Muito bem, olha, eu agradeço, acho ótimo podermos contar convosco para esta explicação, ainda bem que gravamos, porque vamos precisar de rever aqui assim este enquadramento todo que vocês fizeram e encaixar um bocadinho naquilo que é também às vezes a nossa ausência de noção, como é que sistematizamos estes processos de candidatura, o que é que existe, que tipo de projeto é que eu quero, como é que eu me vou, a quem é que eu me vou associar, é um projeto em pequena escala, é em maior escala, não é? Esta necessidade de nós olharmos, identificarmos primeiro o problema, olharmos para os nossos serviços de biblioteca, identificarmos o problema. Portanto, o projeto não surge só por cá, apetece-me fazer, não é? Portanto, o problema é a base daquilo que nós queremos solucionar. E depois, então, fazer essa pesquisa que a Inês
recomendou, tentar perceber o que é que já existe, o que é que já foi feito, e pronto, e depois recorrer à vossa ajuda, porque eu acho que se os nossos colegas nos estão a ouvir com muita atenção, e eu sei que estão, provavelmente vão ter que aproveitar, porque eu acho que é mesmo de aproveitar a vossa ajuda para conseguirmos ter aqui assim projetos inovadores também daquilo que as bibliotecas em Portugal podem fazer. Portanto, se estão aí desse lado, coloquem questões. Eu sei que o desafio é grande, não é? E às vezes queremos fazer muitas coisas, e temos aqui a Zélia e a Inês também disponíveis para responder às vossas perguntas através do chat. Podem utilizar o chat para colocar as vossas questões, que elas também conseguem ir vendo conforme vocês vão escrevendo. Entretanto, enquanto esperamos, posso dar-vos aqui algumas indicações que eu fui colecionando também, porque eu também tenho vindo a aprender com o projeto da RLU. Como sabem, este tema é incluído há pouco mais de um ano e também tenho estado a estudar, né, para poder transmitir estas informações. E tenho algumas dicas que fui compilando ao longo do tempo. Tem, por exemplo, como disseste, Sandra, que o início, o ponto de partida deve ser a própria organização. Portanto, o que é que eu, como profissional nesta organização, sei que é preciso aqui, que faz falta, ou alguma forma que eu podia alterar alguma coisa, alguma atividade, ou desenvolver sei lá, um evento, um webinar, ou uma série de formação de formadores, etc. Portanto, começar com o que nós conhecemos, o que é que nós precisamos, mas também basear isto numa análise das necessidades. Portanto, eu suspeito que isto seja um problema que eu possa resolver ou pelo menos diminuir com financiamento europeu, mas será que é este problema mesmo que preciso resolver? Não haverá um problema anterior ou por debaixo, ou se calhar não é assim tão um grande problema como eu acho? Há alguém a levantar a mão, pareceu-me. Por exemplo, saber quem é o público-alvo. Por exemplo, se eu quero, sei lá, expandir os meus serviços para adolescentes, há de ser diferente as atividades que eu vou fazer se quiser maior aproximação à comunidade sénior, por exemplo, há de ser necessariamente são atividades diferentes que usam tecnologias, softwares diferentes. Outra questão é usar as nossas próprias os nossos pontos fortes. Por exemplo, nós temos um espaço espetacular, com uma sala de conferências muito grande, se calhar fazer um evento presencial pode ser uma boa forma de dar-vos esse espaço. Por exemplo, se tenho profissionais da minha equipa que são muito criativos, se calhar dar-lhes a vontade, a voz, deixá-los desenvolver atividades assim mais fora da caixa. Se sou muito bom a gerir eventos, fazer uma série de eventos, por exemplo. E como estávamos a dizer antes, fazer um pouco de investigação, saber o que é que outras bibliotecas já fizeram, não só dentro de Portugal, não é, do nosso próprio país, mas fora. E até isto pode dar aso, por exemplo, a outras parcerias, não é? Sabemos que uma biblioteca na Estónia, na Itália, ou o que foi, fez uma atividade semelhante ao que nós queremos fazer. Se calhar entramos em contacto com elas, como é que isto correu bem, o que é que não correu bem, que dicas é que nos podem dar. Precisamente, outro ponto que eu tenho aqui é lembrar que não estamos sozinhos, portanto, existem muitas bibliotecas, acho que a estimativa agora são mais de 70.000 bibliotecas na Europa. Muitos deles têm os mesmos problemas que nós, principalmente na Europa do Sul, e, portanto, há uma imensa oportunidade de criar ligações, de criar redes, de potenciar essa questão. Outra questão muito importante que, precisamente, um dos outros especialistas no assunto mencionou e eu achei fundamental é ter em consideração os recursos que a organização tem a nossa própria saúde mental, porque isto é um processo extremamente cansativo, é estar a fazer a proposta e a refazer a proposta e editar a proposta e depois estamos sempre a receber, por exemplo, se recorrerem se recorrerem às agências nacionais, por exemplo, podem mandar, de acordo, claro, estabelecendo já anteriormente, vamos mandar a proposta, seria possível que nos dessem algum feedback. Muitas vezes o feedback é isto não serve, tem que desenvolver mais aqui, desenvolver mais aquilo, uma pessoa já está há um mês à volta daquilo, já não pode ver aquilo à frente, isto aconteceu comigo. Isto são propostas muito grandes, como eu estive a dizer, uma que eu estive agora a trabalhar foi cerca, acho que no final ficou com 62 ou 63 páginas de texto corrido. Claro que temos que responder às perguntas que eles pedem,
E muitas vezes estamos sempre a repetir a mesma coisa, né? Este projeto pretende fazer X, Y e Z por causa destas propostas, destes objetivos A, B, C, e depois mais tarde temos de dizer, eles perguntam então como é que este projeto ou proposta vai responder ao objetivo A. E como nós dissemos anteriormente, e andamos à volta daquilo sem fazer copy-paste, porque outra questão também é que eles têm, obviamente, ferramentas de plagiarismo, de plágio, portanto, mesmo que seja um projeto que nós próprios já tenhamos candidatado e temos apresentado, se usarmos o mesmo texto, aquilo vai aparecer como plágio. Portanto, temos que andar sempre à volta do mesmo texto. Em questões de dicas para a implementação, para a candidatura, temos, por exemplo, quem é novo neste processo, do ponto de início pode ser inscrever a organização fazer como é que se chama, um registro no portal de financiamento da União Europeia, que a maior parte das ditas calls aparecem lá, tirando as do Erasmus. É muito simples, eles ainda esta semana, ou semana passada, alteraram a interface. Ele não é muito intuitivo, mas agora a interface eu quero acreditar que seja ligeiramente melhor. E isto, o que é que isto vai fazer é dar-vos um PIC. O PIC é a identificação do participante, portanto, Participation Identification Code. Por qualquer proposta que façam, vão ter que identificar a vossa organização com o PIC. E se tiverem a fazer o processo de candidatura para um PIC ainda, quando já estão a fazer proposta, pode haver problemas, como nós também tivemos na vida, em que eu, ao criar um PIC novo, porque perdemos acesso ao antigo, cliquei numa coisa errada, numa caixinha errada, andei para ali 2 ou 3 semanas a falar com a helpdesk deles e, portanto, só adiou. Graças a Deus não tínhamos propostas para entregar nesse período, mas adiou imenso o PIC, até obtermos o dito PIC. Para o primeiro projeto, em que forem coordenadores, existem vários tipos de financiamento. Nós recomendamos, e eu recomendo, pessoalmente, que é os projetos chamam de lump sum, portanto é uma quantia fixa, como por exemplo os dos Erasmus, que eu vi que são 30 mil, 60 mil, o que eles fazem é, não existe tanto as auditorias, os relatórios, não tem que se apresentar faturas, não tem é que se mostrar que existem, que foi feita estas iniciativas e que existem de facto registros que elas aconteceram, mas não é preciso apresentar a fatura do almoço, a fatura da viagem, etc. Administrativamente, obviamente, como podem calcular, é muito mais simples. E, portanto, como quem tiver a iniciar, acho que é de procurar estes. Obviamente que a Comissão Europeia, porque também é menos trabalho para eles, tem estado cada vez mais a desenvolver projetos neste tipo de financiamento, portanto, não há de ser difícil de os encontrar. Por exemplo, outras questões, garantir que a estimativa do orçamento está realística, realista, que não é demasiado acima, não é demasiado abaixo, porque se for demasiado acima e depois não gastarem o dinheiro todo ou não tiverem provas como gastaram o dinheiro todo, também é importante manter os registros, lá está, que eu devia ter tirado um screenshot desta sessão e não tirei, por exemplo, podem ter que devolver dinheiro à Comissão Europeia, que não é agradável e às vezes são quantidades grandes. E que podem depois entrar em processo de negociação ou de contestação e etc. Se for abaixo, depois podem não cumprir os objetivos do vosso projeto e depois também é uma questão que tem que resolver com a Comissão Europeia. Uma outra questão. Oh, Inês, é assim, existe um cronograma de apresentação de relatórios, Uhum. de Sim, documentos, de prova, de gastos, quer dizer, que vão acompanhando o projeto ao longo do tempo certo. e que também nos A servem questão, para guiar uhum. nesse sentido, não A é? questão do gasto do dinheiro, à partida, se for estes de garantias fixas, de lump sum, como eles chamam, só é preciso se houver uma auditoria, se houver alguma suspeita, alguma indicação que algo não foi feito de acordo com o que era previsto, eles assim vão pedir registros de dinheiro. Portanto, aí há a recomendação pronto, de manter as faturas e os relatórios, os bilhetes e o que for. Mas, por norma, eles não são assim tão picuinhas, por assim dizer. Portanto, no início, dependendo de qual é o fundo, não é? No início, há pessoas a querer ter perguntas, mas pronto, peço desculpa. No início, o projeto, imagina, falando na timeline, o projeto é aceito. Isto, ainda indo mais atrás, abre uma call. Por exemplo, abre em novembro e sabemos que temos a candidatura em março. É o processo de fazer a candidatura, estabelecer o orçamento, criar
os parceiros, estabelecer tudo isto no portal, de acordo com o fundo e com o que nós obtemos. Obviamente que eles recomendam submeter a proposta pelo menos um dia antes, porque já aconteceu também à Eblida. Temos tudo preparado para uma proposta e depois, devido a problemas técnicos, a proposta não foi submetida e, portanto, não há nada a fazer. Foi tempo gasto, dinheiro gasto para nada. Depois, o processo de avaliação demora para aí 4 ou 5 meses. Portanto, nós submetemos uma série delas agora em março. Há umas que vamos só saber em agosto, outras vamos saber em setembro. Há umas que demoram mais ou menos tempo. Por exemplo, também existe o programa de financiamento que é o Horizon, que é de investigação. Esse demora ainda mais tempo, porque são quantias muito grandes de dinheiro, são milhões e milhões. Portanto, também depende, mas eles dizem lá na call exatamente quando é que eles anunciam os resultados. Depois aí entra-se um período de negociação com a Comissão Europeia, conforme as necessidades que eles precisam de esclarecer alguma informação financeira. Às vezes é preciso submeter relatórios financeiros ou documentos legais a provar quem é que tem direito de assinar a documentação legal. Nós, por exemplo, somos uma associação. Muitas vezes o sinatório legal altera, decide em X tempo, agora vamos ter eleições, tivemos eleições, portanto vai alterar outra vez. E isto também dura talvez 3 ou 4 meses, depois assina-se o chamado Grant Agreement, portanto o tal acordo, o contrato com a Comissão Europeia, e assim que este estiver assinado pode-se então dar início ao projeto. O que é que isto quer dizer? No total é para aí um ano. Portanto, nós estamos, por exemplo, na Eblida, vamos começar agora em abril, provavelmente um projeto novo, foi submetido em maio do ano passado. Portanto, eu já não sei o que é que a Eblida se comprometeu a fazer, e daí também ter um orçamento realista, atividades realistas, porque depois quem fez, neste momento, por exemplo, alterámos o diretor é diferente, portanto, quem fez a proposta foi o Giuseppe, mas agora é o Mikel que vai implementar o projeto, portanto, tem que ser coisas realistas, coisas, não digo fáceis de implementar, mas dentro do nosso âmbito, né? Depois, estando o projeto comiciado dentro de 30 dias depois da assinatura do contrato, o dito contrato com a União Europeia, com a Comissão Europeia, há de receber uma porção do financiamento. Por exemplo, na questão do Horizon, nos tal de investigação, que são muito mais, que também não se aplicam tanto às bibliotecas, mas existe às vezes alguma coisa ou outra. Podem dar, por exemplo, 80% no início e depois existe por norma, mas depende, lá está também da própria call e do que é que foi acordado no contrato. Existe um relatório meio do projeto e depois existe um relatório final. No relatório final, eles vão avaliar se fizemos de acordo com precisamente o que é que nos comprometemos a fazer, se acabamos todos os ditos pacotes, que eles chamam de work packages, se deixarmos algo a meio, e consoante o que nós fizemos, eles dizem sim, senhora, concluíram, damos-te os restantes 20%, ou então dizem não, demos dinheiro a mais, estão-nos a dever X de acordo com as nossas contas. Aí podem entrar em processo, lá está, andar à procura das faturas, etc, etc. Além de poder haver auditoria ao longo do processo, pode haver esta questão, não, mas nós fizemos estas atividades de acordo com os nossos registros que temos aqui. Portanto, os projetos por norma são, mais uma vez, depende do programa, mas, por exemplo, pode ser um ano, pode ser 2, por norma é à volta disso, 18 meses, 24, também pode ser 3 ou 4 anos. Ok, Portanto, portanto, até lá chegarmos, ainda temos um ano de preparação, mas depois dá sim, início, acho. muita noção do problema, não é? Identificar quais são as ações que o projeto implica, não é? Uhum. Estabelecer os parceiros e depois ter orçamentos, definir custos, pelo simples não guardar tudo o que é a documentação, não é? E ir Claro. acompanhando esses gastos, da mesma forma que vamos também acompanhando o projeto naquilo que é a sua realização. Nós temos aqui sim algumas questões, eu não sei se vocês conseguem ver. Sim. Conseguem também? Sim, eu posso responder já a Força. essa primeira questão relativamente à Eblida, mas antes ainda gostava de dizer uma coisa. Portugal tem continuadamente desaproveitado fundos disponíveis na União Europeia para as bibliotecas. E nós andamos sempre aqui a queixar-nos que não temos fundos e que não temos dinheiro e que precisávamos disto, daquilo e daquele outro e que não há financiamento. Mas a verdade é que as bibliotecas não têm retirado todo o proveito que poderiam destas linhas de financiamento. Portanto, é a altura de, se não for aprovado não é, mas pelo menos tentamos e em não sei quantas candidaturas, certamente algumas serão aprovadas e é uma oportunidade excelente para as bibliotecas que acho que não devemos desaproveitar. Relativamente aqui à questão da Eblida,
não existem propriamente pacotes, portanto, o que existem dois modelos de associado. Um a que nós, em português, poderemos chamar associado efetivo, que em Portugal é apenas a BAD, que são as associações profissionais que podem exercer este papel de associado efetivo, e no nosso caso é a BAD, e depois um associado apenas, que neste momento temos em Portugal a DG Lab, a Rede de Bibliotecas Escolares, a Fundação Carlos Gulbenkian e o município de Oeiras. E existem mais 2 ou 3 entidades que estão a considerar entrar para a EBLIDA. Os escalões de cotização têm a ver com o orçamento geral da instituição. E uma das questões que, na altura em que eu assumi funções no Conselho Executivo, coloquei ao Conselho Executivo da EBLIDA, é que as bibliotecas em Portugal não têm autonomia financeira. Nós dependemos das autarquias ou de outra, no caso da Biblioteca de Évora até depende da Biblioteca Nacional, portanto, mas nenhuma delas tem um orçamento pelo qual se possa fazer a aferição do valor que haveria a pagar. E, portanto, sabendo que, infelizmente, os nossos orçamentos parciais, digamos assim, a verba que nos é destinada dentro do orçamento da instituição que nos tutela é sempre pequena, para ser simpática, o que foi proposto foi que as bibliotecas portuguesas pudessem pagar a cota mais baixa, portanto, o mínimo que está estabelecido para o orçamento mais baixo, que neste caso anda à volta dos 700 e poucos euros por ano. Mas, não se assustem já, embora haja bibliotecas que tenham perfeitamente capacidade para assumir esta cota, existe também uma outra possibilidade, que é a das atuais redes intermunicipais de bibliotecas se associarem à EBLIDA enquanto redes. E a cota mantém-se, a cota é a mesma. E eu acho que seria muito interessante e um projeto muito interessante para as redes intermunicipais de bibliotecas associarem-se à EBLIDA e assim proporcionarem às bibliotecas que são membros dessa rede a participação e o usufruto das vantagens de ser associado da EBLIDA, que não tem apenas a ver com esta questão do IPANEMA, tem a ver com a recepção de informação em primeira mão, com sobretudo eu acho que a vantagem mais extraordinária é de poder participar ativamente naquilo que queremos que sejam as bibliotecas europeias, ou seja, a partir do momento em que se associam à EBLIDA, são uma voz, têm a voto no Conselho, têm a possibilidade para sugerir propostas, para sugerir questões para debate, para sugerir linhas de investigação para a EBLIDA, e nós depois tentamos trabalhar de acordo com essas linhas e com essas preocupações que nos são manifestadas pelos associados. E, por exemplo, a EBLIDA nasceu há 30 anos, há 32 anos, com uma grande preocupação com a questão dos direitos do copyright e de fazer um pouco de lobby junto das instituições europeias. Hoje, outras questões completamente diferentes surgiram, como tem sido a questão, por exemplo, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a questão de condicionar, ou condicionar talvez não seja o termo correto, mas de influenciar políticas de gestão para as bibliotecas, legislação de bibliotecas. Portanto, há aqui uma série. A questão dos e-books, que tem sido também alvo do nosso estudo, há grupos de trabalho dentro da EBLIDA que se dedicam a investigar o ponto da situação de determinadas áreas e a propor melhorias, a apresentar propostas de melhoria, propostas de atuação, linhas de atuação, diretrizes que depois servem para orientar os profissionais no terreno. Portanto, ser membro da EBLIDA é participar ativamente nesta definição de políticas e poder dizer que estou a contribuir hoje para que amanhã as bibliotecas europeias possam ser melhores, de forma que eu desafio os bibliotecários aqui presentes a considerarem essa hipótese das bibliotecas se associarem à EBLIDA, mas também de colocarem essa questão nas comunidades intermunicipais. Eu já tive a oportunidade de apresentar a EBLIDA a pelo menos uma comunidade intermunicipal, além de outras instituições, e manifesto já aqui a minha disponibilidade, se precisarem, eu posso ir às reuniões da comunidade intermunicipal, apresentar a EBLIDA, explicar as vantagens, até com a presença de autarcas ou dos senhores secretários da SIM, para que eles possam perceber essas vantagens e possam equacionar essa possibilidade. Obrigada, Sandra. Para aqui outras questões. Aqui, quais são as entidades que podem fazer convites à apresentação de propostas às bibliotecas? Por exemplo,
lá está, a maior parte deles, tirando os fundos estruturais, isto é à base de parcerias, portanto, pode ser uma biblioteca portuguesa e uma biblioteca de outro país, pode ser uma biblioteca e uma organização, pode ser uma biblioteca e uma associação. Depende, por exemplo, há muitos projetos que beneficiam, em vez de ficar-se ali no cluster das bibliotecas, há por vezes organizações que estão focadas, por exemplo, na criação de, sei lá, de materiais de educação, de promoção de webinars, que podem ser parcerias com muito benéficas para ambos, porque as bibliotecas acabam por ganhar novos materiais para divulgar e acabam por participar na co-criação destes mesmos através destas parcerias. Existem também centros culturais, podem ser até próprias câmaras, não sei, depende, museus, arquivos, o que vocês acharem que vos beneficia mais. Muitas vezes existem até associações que não estão dentro da parte das bibliotecas, da literatura, do que for, e que podem trazer muitos benefícios, como é, por exemplo, a PINA, que é aquela tal associação que faz parceria connosco no RLU, com a parte da PL 2030, e que eles não são só de bibliotecas, são a questão da ativação da democracia ativa, da cidadania ativa. Portanto, à partida, muitas vezes perguntam, mas as bibliotecas não se podem candidatar? Podem. E, portanto, nós encorajamos a fazê-los. E existem também, não são só as bibliotecas, qualquer outra organização pública, privada se pode candidatar, lá está, desde que cumpra os requisitos da COL, geralmente pelo menos dois parceiros de dois países diferentes, ou três parceiros de três países diferentes, o que não quer dizer que não possa haver quatro parceiros de três países diferentes, ou quatro parceiros de quatro países diferentes, etc. Espero que tenha respondido. Quando os projetos são aprovados, o que é que contemplam? Ações e materiais e equipamentos. Esta diferenciação, antes de tudo, como eu disse, os fundos estruturais, os tais fundos de gestão partilhada, esses são os únicos que financiam equipamentos, estruturas, coisas físicas mesmo, computadores, projetores, o que vocês quiserem, um pouco como o PRR também, um pouco nesse sentido. Estas de gestão direta, como o Erasmus+, a Europa Criativa, o Servo, o FAMI, etc., por norma é tudo à base de atividades, é tudo à base da criação, da partilha de boas práticas, da criação também de materiais de treino, de webinars, sei lá, sessões de networking, eventos, conferências, portanto é muito mais à base eu dizia, de eventos, de atividades e não necessariamente de equipamentos. Claro que qualquer proposta, qualquer template, portanto, o proforma que eles pedem para preencher, tem sempre a pergunta de como é que vão garantir que este projeto seja sustentável para além do projeto, né? Os resultados do projeto sejam sustentáveis ao longo do tempo. E isso geralmente implica, mesmo que haja uma conferência, um evento, à partida deverão haver registros do mesmo, nem que seja um relatório, um site, uma coisa que tenha informação do que é que foi as conclusões, as discussões, o que é que resultou daquilo e como é que podemos, até às vezes, depois de concluir um projeto, podemos dizer, "Olha, neste projeto que nós fizemos anteriormente, fizemos esta atividade e chegámos à conclusão que é preciso fazer X. Portanto, vamos fazer uma outra proposta de projeto com base no anterior para desenvolvermos mais esta parte." E muitas vezes isto é falso, isto é feito de forma, sobretudo, lá está, como eu estou a dizer, para garantir a sustentabilidade, de forma a garantir que não é só aqueles 12 meses, 18 meses, 24 meses, o que for, que exista alguma continuidade, não seja formação de formadores, existe alguma coisa para lá daquele tempo. Portanto, as ações imateriais e os materiais. É isto, é muitas vezes, em termos muito práticos, é a maior parte bem, não diria a maior parte que eles não gostam, mas a grande parte do orçamento é para pagar salários, mas existe também para pagar sítio de conferência, para pagar software, para pagar catering, para pagar o que for necessário consoante as atividades que são desenvolvidas. E a propósito disto, é importante dizer que é um bocado assustador, mas este financiamento é sempre dado com base no princípio que é o co-financing. Portanto, tirando os projetos de investigação, lá o Horizon paga 100% do projeto que for para fazer,
estes de Erasmus+, Europa Criativa, etc., pagam só uma percentagem do projeto. Portanto, ao fazer um orçamento, nós estimamos que o projeto vai custar 10.000 euros, mas sabemos que o Erasmus ou o que for vai só financiar 80%. Portanto, vamos ter que arranjar os 2.000 euros. Não quer dizer que tenhamos que ter 2.000 euros em mão. Pode ser que, por exemplo, fazem como se fosse o salário de uma pessoa que esteja envolvida, em vez de pagarem, de ser o financiamento externo a pagar o salário, vocês pagam, como pagariam de qualquer forma, o salário daquela pessoa. Por norma é feito assim, mas pode ser, por exemplo, estimam que seja preciso 2.000 euros para alugar uma sala de conferências e vocês têm uma sala de conferências também. É uma forma de garantir este cofinanciamento. Claro que o cofinanciamento varia, às vezes eles pagam só 70%, 80%, varia consoante a call em si e o programa também. É preciso ter isto em consideração para ter certeza que conseguimos cobrir os custos. Podemos fazer uma candidatura a 2 programas diferentes, um de financiamento e outro com atividades. Não percebo bem a distinção entre o financiamento e as atividades. À partida, o financiamento é para atividades. Não podem candidatar o mesmo, até porque não dá, porque à partida não iam responder aos objetivos das duas chamadas com o mesmo projeto. Portanto, há sempre que haver uma adaptação consoante os objetivos de cada call. Mas sim, que uma organização, de uma forma geral, se tiver vários projetos, pode fazer várias candidaturas ao mesmo tempo. Mas lá está, são projetos diferentes, com objetivos diferentes. À partida, parcerias também são diferentes, não necessariamente. Mas pronto, também é preciso ter noção da questão da gestão do tempo, porque se forem depois todos aceitos, pode ser um problema. Especialmente se não tiverem previsto a contratação de mais pessoal, etc. Que isso é uma das hipóteses que também podem financiar pessoas que tenham experiência ou não têm, vocês não têm a própria capacidade precisam de mais pessoas, basicamente, podem contratar mais pessoas e prever isso no orçamento. Todos estes programas utilizam língua inglesa? Sim. À partida é o mais fácil, mas já vi várias vezes que muitas vezes dizem se pretende fazer a candidatura noutra língua, entre em contacto com X dias antes do prazo. Portanto, existe essa possibilidade, tem que se entrar em contacto com, calculo que se for com o Erasmus ou com a Europa Criativa tenha que ser com a Agência Nacional, portanto, o representante desse fundo em Portugal, né? Porque não há de ser outros que vão conseguir ler em português. Mas sim, tem que ser com alguma antecedência porque à partida é tudo feito em inglês. Sim. Pronto, acho que respondi. Muito bem. Grande desafio, não é? A Inês deixou o contacto, eu penso que todos têm também. Vocês vão disponibilizar também a apresentação, não é? Nós vamos Sim. enviar para todos os participantes, temos a gravação também do webinar para que possam rever as vezes necessárias. Eu acho que fica aqui assim o desafio de começarmos a tirar um bocadinho de cabeça para esta ideia de projetos europeus, fazer parceiros, olharmos para as nossas organizações e vermos de facto o que é que falta, o que é que nós estamos a fazer, de que forma é que estes projetos podem auxiliar, seja numa vertente de atividades com outros públicos que por norma também não estão na biblioteca, uma forma também de os chamar e de nos envolvermos de outra maneira, a questão da participação cidadã, aqui o tema da democracia que tanto queremos falar sobre isso em toda a Europa, não é? Portanto, acho que há aqui assim, a sustentabilidade, é olharmos também para aquilo para as dinâmicas que se estão a criar na Europa e pensarmos como é que nós, portugueses, conseguimos também adequar aqui assim esta ideia às nossas próprias dinâmicas e àquilo que nos faz falta. Obrigada, eu penso que todos também estão aqui assim a agradecer as informações. Vocês também vão continuar disponíveis para passarem a informação aos colegas, não é? Da nossa parte, agradecer a vossa disponibilidade e dizer-vos que vamos nos ver em abril, não é? Aqui na Torre do Tombo. Esperemos que também os colegas do outro lado tenham essa oportunidade para estar. Vai ser também um momento para conversarmos sobre isto tudo. O nosso ciclo de webinars vai continuar em abril, ainda não está divulgado a próxima sessão, mas em mês em que comemoramos os 50 anos do 25 de Abril, queremos falar de facto sobre a importância das bibliotecas naquilo que é a liberdade, podermos pensar sobre as coisas, falar, escolher, debater
e as bibliotecas públicas são o palco fundamental para podermos fazer tudo isso. Portanto, em mês de abril, se calhar, a nossa sessão vai ser um bocadinho por aí. Fica aqui um mistério e em breve iremos também divulgar para que se possam inscrever. Inês e Zélia, obrigada, muito obrigada Muito por esta obrigada. Obrigada a nós pela disponibilidade. oportunidade. E até breve. Obrigada. Até breve. Obrigada, com licença.